Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton Obreiro, professor de Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, iremos estudar aqui, certo, a última lição, certo? A lição do número 13, onde fala sobre o que eu posso fazer por minha igreja, certo? O nosso textuário diz o seguinte: porém o maior dentre vós será o vosso servo. Mateus capítulo 23, versículo 11, certo? Então, uma leitura muito boa, meus irmãos, para o nosso aprendizado. Vamos lá, a nossa leitura bíblica está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 20 ao 28, certo? Então, meus irmãos, uma lição muito boa. Vamos lá, meus irmãos, primeiro, meus irmãos, o que é que eu posso fazer por minha igreja? Então, meus irmãos, segundo o dicionário, a palavra servir significa ter utilidade. Então, meus irmãos, ou seja, meus irmãos, quem serve tem a utilidade para algo. Por isso, meus irmãos, que Jesus falou, olha, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Então, meus irmãos, por que, meus irmãos? Por que a Bíblia chama de preguiçoso? Aquele que não faz nada, aquele que não faz nada em prol do reino de Deus. Então, meus irmãos, se nós somos frequentadores de uma igreja, nós já estamos fazendo algo pelo reino de Deus. E quando nós vamos mais além, nós estamos fazendo mais ainda pelo reino de Deus. Então, meus irmãos, a palavra servir significa ter utilidade, dar auxílio, auxiliar, ajudar, servir um colega, certo? Dedicou a sua vida à caridade. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, Atos capítulo 6, versículo 1 ao 3, certo? Nós vemos aqui que essa passagem fala sobre a escolha dos diáconos, certo? Que eles foram escolhidos, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que aqui fala sobre os diáconos que foram escolhidos para servir a igreja enquanto os apóstolos estavam ali na liderança da igreja, né? Nós podemos ver aqui, meus irmãos, o exemplo maior de Mateus, capítulo 20 e 28, que está aqui na lição, né? Que foi Jesus que falou. Né? Quando Jesus disse assim, olha, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então, meus irmãos, o nosso maior exemplo é Cristo, certo? Então, aqui, meus irmãos, é muito importante, certo? É muito importante nós congregarmos em alguma igreja, certo? Ajuda-nos a desenvolvermos como cristão. Então, meus irmãos, é importante nós fazermos parte de uma igreja local, certo? É importante nós fazermos parte daquela família, daquele seio, daquela igreja local e sempre fazer algo, meus irmãos, pelo reino de Deus. Porque, meus irmãos, quando nós partimos desse mundo, meus irmãos, Deus saberá nos dar, meus irmãos, segundo as nossas obras. Então, aqueles ou aquelas que fizeram muitos pela obra de Deus, será também abençoado, meus irmãos. Lembrando, meus irmãos, que Deus sabe que nós temos que trabalhar, que nós temos que estudar, certo? Que nós temos a nossa família também para dar uma atenção. E tudo isso Deus sabe, meus irmãos. Mas também, meus irmãos, nós temos uma obrigação como cristão em também fazer algo pelo reino de Deus e servir, certo? No caso, a igreja, certo? Vamos lá, meus irmãos. O primeiro capítulo fala sobre Jesus ensinou o valor do serviço, certo? Olha aqui, meus irmãos. Jesus ensinou o valor do serviço. Vamos lá. Poucos dias antes, meus irmãos, de Jesus se entregar às autoridades judaicas ali para ser crucificado, certo? As autoridades onde ele iria morrer crucificado, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que a mãe de Tiago e João, certo? Veio até Jesus. Nós podemos ver aqui na leitura bíblica em classe, Mateus do capítulo 20, versículo 20 ao 28, certo? Nós vemos que ela veio pedir um lugar de destaque para seus filhos. Ela pediu para que um sentasse à direita de Cristo e outro sentasse à esquerda de Cristo. Até que Jesus disse assim, olha, vocês não sabeis o que pedis, certo? E a resposta foi o que está aqui em Mateus 20 e 28, né? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, meus irmãos, se o Filho de Deus, certo? Se o Filho de Deus, que a Bíblia diz, meus irmãos, que a Cristo foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Se ele veio para servir, meus irmãos, quem somos nós para querermos sermos maior do que o outro, queremos um lugar, queremos glória, meus irmãos? A própria Bíblia diz, meus irmãos, a própria Bíblia nos informa que toda a glória pertence a Deus. Então, meus irmãos, eles queriam honras. Na verdade, o pedido foi feito pela mãe deles, mas com certeza eles compactuavam com esse pedido, certo? Então, eles queriam honras, estar ao lado de Cristo, né? Queriam destaque e autoridade sobre os demais, certo? Vocês podem conferir lá em Mateus 20, 20 ao 28, essa passagem, Marcos 10, 32 ao 45 e Lucas 18, 31 ao 34. Veja aqui que no livro de João não tem essa passagem, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo aqui, olha assim, olha.
Versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, talvez pela resposta que eles receberam de Jesus, né, não foi registrado aqui no livro de João, certo? Então, meus irmãos, esse pedido, certo? Esse pedido foi feito pela mãe de Tiago e João, né? Por isso, eu acho que por isso que João e Tiago não relataram esse pedido, porque eles esperaram uma resposta diferente, certo? Eles esperavam uma resposta, Jesus deu outra resposta. Então, eu acho que talvez eles não registraram em seus livros, certo? Qual foi a resposta de Jesus? Em vez de honrarias, deveriam se prontificar, o que, meus irmãos? A servir. O que é servir? Ter utilidade, dar auxílio, ajudar o próximo, dedicar ao próximo. Então, meus irmãos, isso aqui. Ou seja, meus irmãos, o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos? Jesus estava querendo preparar eles para que eles pudessem servir, não é isso? Está à frente ali da eclésia, né? Eclésia vem do grego, que significa assembleia ou reunião, certo? Então, meus irmãos, ou seja, qual é a essência do que Jesus estava querendo dizer? Em vez de buscar posições, glórias, reconhecimento, fama, subordinados, eles deveriam, certo? Eles deveriam, certo? Fazer o quê? Servir. Então, meus irmãos, vou repetir. Em vez de posições, e serve para nós também, meus irmãos. Muitas vezes, na igreja, nós estamos à procura de posições, de glórias, de reconhecimento, não é, de subordinados, meus irmãos. Mas enquanto a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que nós devemos servir. Esse foi o exemplo deixado por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Esse foi só apenas o primeiro capítulo. E já iremos iniciar o capítulo 2 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando na parte 2 aqui da lição, meus irmãos, nós vemos aqui o capítulo 2 fala sobre servir é fundamental. Então, meus irmãos, o serviço cristão é fundamental na vida cristã. Então, meus irmãos, o serviço é fundamental na vida cristã, certo? Nós temos que ter esse pensamento. Nós vimos aqui, meus irmãos, que desde a igreja primitiva, certo? E por toda a história, meus irmãos, o serviço se fez presente na vida cristã. Quando nós deixamos de servir, meus irmãos, a igreja deixa de crescer, a igreja deixa de prosperar, certo? Quando nós deixamos, meus irmãos, de servir, a igreja, meus irmãos, vai ficando estagnada. Porque, meus irmãos, o serviço cristão, certo? Olha aqui, meus irmãos, o serviço cristão, meus irmãos, como diz aqui, é fundamental, certo? Na vida da igreja. Nós podemos ver Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 6, como nós já lemos aqui na primeira parte, né? Que falei na escolha dos diáconos. E Atos capítulo 9, versículo 36. Vamos ver aqui, meus irmãos. Atos capítulo 9, versículo 36. Então, meus irmãos, o serviço é de extrema importância, né, para a manutenção, crescimento da igreja, fortalecimento da igreja. Atos 9, 36. Diz o seguinte, olha. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, que está cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então, meus irmãos, olha aqui está. E havia, Atos capítulo 9, versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, certo? E estava cheia de boas obras e esmolas, e fazia esmolas. Então, meus irmãos, olha aqui, boas obras não é, tem a ver com o serviço, certo? Então, servir, né? Boas obras, certo? Então, nós podemos ver aqui, meus irmãos, vamos lá. Servir, olha aqui, ó, servir uns aos outros, certo? Nós podemos ver Romanos capítulo 14, versículo 19 e Hebreus 10, 24. Vamos ler aqui, meus irmãos. Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 19. Diz assim, olha. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, meus irmãos, tem a ver com o serviço, de servir, não é isso? Agora, meus irmãos, Hebreus, certo? Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz o seguinte, olha aqui, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, meus irmãos, as boas obras têm a ver com servir, certo? Olha aqui, meus irmãos, isso é só um exemplo, olha aqui, se eu não me engano, era na igreja presbiteriana nos Estados Unidos, certo? Tinha um homem lá que no Congresso dos Estados Unidos, ele era um deputado, certo? No Congresso, ele era um deputado, né? Exercia o papel de deputado ali da nação, certo? De um determinado estado, certo?
Só que na igreja, meus irmãos, ele era servo e era porteiro. Até que chegou uma pessoa, né, um cristão que frequentava aquela igreja, e disse para o deputado, né, deputado, o senhor é deputado, né, o senhor tem um papel importante para com a nação, o senhor deveria estar no púlpito. E ele disse o seguinte: não, eu amo a igreja de Deus e gosto de servir e de ficar na porta recepcionando os irmãos. Então, meus irmãos, vai aqui um exemplo aqui, certo, de humildade desse servo de Deus. Então, meus irmãos, eu só posso servir, certo? Eu só posso servir se eu estiver em comunhão com Deus, certo? E com a igreja, certo? Então, meus irmãos, para eu servir, eu tenho que estar em comunhão com Deus e com a igreja, certo? Olha aqui, meus irmãos, a extrema importância de nós sermos membros, certo? De uma igreja local, ser frequentador de uma igreja local, certo? Olha aqui, meus irmãos, a fé cristã, certo? A fé cristã deve ser vivida socialmente, né? Deus nos criou seres sociáveis, certo? Não pode ser isolada, certo? Não pode ser alguma coisa isolada. A nossa fé tem que ser vivida socialmente, né? Nem individualista, né? Olha que isso só ocorre, meus irmãos, que a fé ela não pode ser vivida de forma sociável naqueles países que têm perseguição, né? Os cristianismos, né? Isso, Afeganistão, Arábia Saudita, né? Cuba, Venezuela, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, a Afeganistão, né? Socialmente, ela não pode ser isolada e nem individualista. Isso só pode ocorrer em países onde há perseguição, né? Países onde há perseguição, você não pode se expressar sua fé ao público, né? Porque muitas vezes ou você é preso ou é condenado à morte ou perseguido. Como países como Venezuela, Cuba, né? Arábia Saudita, Afeganistão, Coreia do Norte, meus irmãos, e em alguns outros, em alguns países africanos. Então, meus irmãos, mas a nossa fé deve ser vivida socialmente, né? Deus nos criou como seres sociáveis, certo? E, meus irmãos, para finalizar essa parte aqui, né, precisamos ser frequentadores das assembleias, né? Assembleia significa reuniões. Nós podemos ir da igreja local. Então, meus irmãos, nós temos que ser frequentadores de uma igreja local. Nós podemos ver aqui Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 13, e depois Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos ler aqui, meus irmãos. Olha aqui, Efésios, certo? Efésios capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte, olha: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao reconhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Certo? Então, meus irmãos, em Hebreus capítulo 10, certo? Hebreus capítulo 10, versículo 25, né? Nós lemos o 24 e agora o 25 diz o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, meus irmãos, nós precisamos, meus irmãos, servir, né? Se entregar a Deus para que nós não venhamos entregar novamente, meus irmãos, as coisas do passado, a velha natureza. Então, meus irmãos, nós que, como fala em Hebreus 10, 25, nós que recebemos o conhecimento da verdade, meus irmãos, nós devemos perseverar nesse conhecimento. Amém, meus irmãos? Vamos parar por aqui e já iremos iniciar ao capítulo 3 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando na parte 3 aqui, meus irmãos, olha aqui, meus irmãos, o capítulo 3, como posso servir, certo? Como posso servir ou como posso ajudar, certo? Como posso servir e como posso ajudar o desenvolvimento, crescimento, meus irmãos, da obra de Deus, né? Isso no caso da igreja, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos, devemos ser colaboradores, certo? Colaboradores, amém, meus irmãos? Existem muitas áreas em que podemos ajudar. Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, meus irmãos, nós temos que se dispor à obra, certo? Nós temos que ter um serviço voluntário à igreja, né? Claro, meus irmãos, que tem muitas pessoas, né? Pastores e outras pessoas que são funcionários da igreja, mas nem todo mundo pode ser funcionário da igreja, certo? Por isso, meus irmãos, nós temos que ter um serviço voluntário para a igreja, amém, meus irmãos? Olha aqui, meus irmãos, através do serviço cristão, a obra do reino de Deus floresce em todos os sentidos, amém, meus irmãos? Através do serviço cristão, né, que tem a ver com o trabalho voluntário, certo?
que também tem muitas áreas, meus irmãos, que nós podemos atuar, certo? Ajudando, meus irmãos, as pessoas a encontrarem a Cristo, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Olha aqui, meus irmãos, tem que ter alguns requisitos, né? Agora, para participar do reino de Deus, meus irmãos, para poder ajudar, para ter um serviço voluntário, meus irmãos, nós temos que ter alguns requisitos. Não pode ser de qualquer jeito, certo? Não pode ser de qualquer jeito aqui, meus irmãos. Vamos ver aqui, meus irmãos, livro de Atos, capítulo 6, certo? Atos, capítulo 6. A Bíblia diz, meus irmãos, que foram escolher alguns diáconos para ajudar na cooperação da igreja, né? No trabalho social, no trabalho voluntário. Amém, meus irmãos? E nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 3 diz o seguinte, olha. No seguinte, versículo 3, Atos, capítulo 6, versículo 3, diz assim, olha. Então, meus irmãos, pode ser homens ou mulheres, escolher, pois, irmãos ou irmãs dentre vós, né? Homens ou mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, meus irmãos, homens ou mulheres cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo de Deus, de boa reputação, meus irmãos, estão aptos, certo? Estão aptos, certo, meus irmãos, ao serviço cristão, certo? Amém, meus irmãos? Olha aqui, meus irmãos. Vai ter, vou dizer assim, vou dar um exemplo aqui. Vai ter uma festividade na igreja. Pode se juntar um grupo de pessoas para fazer uma manutenção na igreja de limpeza, ver onde tem uma lâmpada queimada, fazer uma pintura, meus irmãos, nas festividades, certo? Olha aqui, meus irmãos. Participar da EBD, né? Fazer recepção, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos. Recepcionar os irmãos que estão chegando na igreja, ficar ali na frente da igreja recepcionando os irmãos, né? Operar, para quem gosta de mexer em som, fazer a operação do som da igreja, tocar instrumentos, participar de corais, né? Tocar nas orquestras, né? Tem ação social, meus irmãos, visitar os enfermos, certo, meus irmãos? Lucas 10, versículo 2, a seara é grande e poucos são os obreiros. Então, meus irmãos, nós precisamos, né, servir a Cristo, né? No versículo 4, meus irmãos, a igreja que Cristo vem buscar, meus irmãos. Então, meus irmãos, baseado no que nós estamos vivendo nos últimos dias, meus irmãos, Cristo virá buscar, meus irmãos, uma igreja dentro da igreja, certo? Ou seja, meus irmãos, não são todos que estão na igreja que serão arrebatados, né? Infelizmente, meus irmãos, tem pessoas que ainda não passaram pelo nascimento espiritual, né? Ainda não deixaram a velha natureza. Então, meus irmãos, olha aqui, meus irmãos, Cristo está voltando, isso é uma razão, isso é um fato, certo? Porém, ele virá buscar quem está servindo, meus irmãos. Ah, irmãos, e aqueles que não têm saúde mais, mas têm fé em Deus? Então, meus irmãos, isso é para quem pode, né? Lógico que quem tem uma limitação física ou enfermidade, ou já fez muito, ou não pode fazer porque ele está enfermo. Mas o importante é crer em Jesus. Então, meus irmãos, está servindo, certo? Aquele que está servindo, glória a Deus. Aquele que tem comprometimento com a igreja, com a obra de Cristo, né? Que são obedientes à palavra de Deus, que são fiéis, meus irmãos. Glória a Deus, né? Olha aqui, meus irmãos. Vamos ler aqui Mateus 24, para finalizar, meus irmãos. Mateus capítulo 24. Fala aqui, meus irmãos, sobre o que nós podemos fazer pela obra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 46. Diz o seguinte, olha. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Olha aí, meus irmãos, a importância de servir, certo? Não multiplique, olha aqui, meus irmãos, multiplique seu talento, não enterre seu talento. O talento que Deus te deu, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, é para ser multiplicado, né? Vamos ler Mateus 25, certo? Versículo 25 e 26, diz assim, olha. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Então, meus irmãos, o talento que Deus deu, aqui está falando, meus irmãos, para aqueles que enterram o seu talento. E talento não é para ser enterrado, talento é para ser multiplicado, né? Então, meus irmãos, paz do Senhor, acho que você deu para entender, meus irmãos, só para finalizar, né? O que nós podemos, nós não podemos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Então, meus irmãos, o que pode ser feito hoje, faça hoje, não deixe para amanhã. O amanhã não nos pertence, meus irmãos, pertence a Deus. Então, meus irmãos, é isso, certo? Paz do Senhor e até a próxima lição.